E ler o livro O Evangelho de Tomé. Então, quem tiver dúvida, coloque aí, se der tempo eu respondo a dúvida de vocês. Mas hoje eu vou explicar um pouco do gnosticismo. Quem já segue a escola gnóstica, eu vou compartilhar com algumas pessoas e vou trazer essa compreensão do Evangelho de Tomé, que é um livro que foi descoberto em 1945 em uma caverna no Egito, em Nag Hammadi. Então esse livro ele é especial para mim, tá? Ele é um livro no qual um dos primeiros que eu li junto com o Evangelho de Filipe, quando eu tinha 15 anos, e eu comecei a entender um pouco dos mistérios ditos por Jesus. Então é um livro extremamente interessante para quem às vezes conhece Jesus, mas só do que a Bíblia fala. E eu costumo pensar e dizer assim que é a mesma coisa assim, vocês me conhecem pelo que eu posto aqui, então é muito pouco, mas vocês não me conhecem minha vida, não conhecem o que eu falo com meus amigos, o que eu faço 24 horas por dia. E eu tenho 38 anos e praticamente faz que eu tenho esse canal esse perfil no TikTok tem 3 anos, eu acho também, tinha 35. Fora do Instagram, do Facebook também, tem canal no YouTube. Mas eu faço bem pouco, eu demorei muito para começar a explicar um pouco. Antes eu só postava frases do vídeo porque é muito complexo para você entender, então você tem que ter muito temor a Deus para começar a explicar para as pessoas, porque eu explico a minha visão e a minha experiência com Deus. E o gnosticismo, ele é isso, ele é individual. E eu quero que cada um tenha a sua visão do que eu ler e do que você vai buscar. Por isso que eu escrevo livros, eu disponibilizo os livros para que as pessoas leiam e possam entender por si mesmas pelo Espírito Santo, pela Sofia que explica. Porque Jesus falou, o Consolador vai vir e vai fazer você lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então ele vai ensinar para você tudo o que Jesus disse. Então não sou eu quem vou te dar o mistério, não sou eu que vou te explicar. Eu aqui estou mostrando que existe, mostrando para você, existe esse livro. Além da Bíblia tem o Evangelho de Tomé, de Filipe, e você vai ler, e você na sua casa, você sozinho vai conhecer a si mesmo, vai buscar entrar dentro de você, olhar para dentro de você, ver quem é o Pai, e você lê, e Ele vai te dar essa revelação. Eu não quero que vocês fiquem dependentes de mim. Por isso que eu evito muitas vezes até de ficar falando de dar aula, de falar isso, porque eu não quero que todo mundo seja dependente. O Anderson explicou e é assim. Não, eu quero que todos sejam inteligentes e tenham sabedoria divina. Isso é gnose, para você entender o que está escrito nos livros. Então você vai ler a Bíblia e você vai entender e vai interpretar. E a sua interpretação é a certa para você. Porque não tem um certo, não tem o meu certo. Cada um tem uma vivência, cada um vem de um lugar. Nós temos bilhões de céus, bilhões de universos e cada um vem de um lugar. Eu não venho do mesmo lugar que você e você não vem do mesmo lugar que eu. Então eu vou entender de um jeito, do lugar de onde eu vim, e você vai entender do outro para chegar e voltar para o lugar de onde você veio. Esse é o conhecimento gnóstico, que é essa ideia, até no espiritismo e outras religiões tem essa ideia que é mais ou menos de vibração, de frequência. A mais da frequência que você tem aqui, aí você vai chegar até o céu. E aí você tendo mais conhecimento, você vai chegar no outro e no outro. É igual se você está na faculdade ou você está estudando e você vai chegar num cargo maior. Você tendo muito conhecimento, você vai crescendo e crescendo. Assim é no conhecimento de Deus também. Por isso que Jesus falou, tem uns discípulos, aí ele falava, alguns discípulos tinham mais conhecimento, outros não. E ele falava, aí eles ficavam brigando, quem vai sentar à tua direita, quem vai? E ele falou, vai ser dado àqueles que foram reservados. Então aquele que tem um galardão de profeta, aquele que tem um galardão é isso. É essa ideia do que você tem de conhecimento. Então ele fala, se você dá um copo de água para um profeta, para um pequenino, você vai ter o mesmo galardão de um profeta, porque você ajudou ele, você tem amor. Então essas parábolas mais ou menos na Bíblia que Jesus falava, as pessoas não entendem, mas nos livros gnósticos eles trazem essa compreensão, esse entendimento. Então eu vou ler aqui um pouco do Evangelho de João, no qual Jesus fala para os fariseus que realmente o pai dele não é o pai, o Deus dos judeus.
E as pessoas pregam a Bíblia, elas veem, mas elas não entendem. Então elas vêm e falam, mas você é agnóstico, você não acredita no Deus da Bíblia. Não é isso. Nós acreditamos no Pai de Jesus Cristo. E o Pai de Jesus Cristo não é o Pai dos judeus. E é isso que as pessoas não entendem. Nós não vivemos na lei dos judeus. Então até antes desse capítulo 8 de João, ele conta a história da mulher que foi pega em adultério. E na lei de Moisés, eles trazem, e ele faz, na lei de Moisés, ele manda que nós apedrejamos uma mulher adúltera. E aí Jesus olha para eles e fala assim, tá bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi saindo, e Jesus olhou para a mulher e viu e falou, cadê aqueles acusadores? Segundo a lei, uma lei do meu pai não mandaria matar uma mulher porque ela adulterou. Então o próprio Jesus, sendo o pai, ele falou para a mulher, ninguém te condena? Então eu não te condeno. Então se ele fosse o Deus dessa lei, ele iria falar, apedreja ela. Ele não só iria apedrejar ela, como ele iria fazer ela morrer. Ele iria falar, tá bom, ela apedrejou, nem precisa de pedra, morre. Mas ele fez isso? Não. Então os próprios judeus nessa hora pecaram e Jesus teria pecado, porque ele não cumpriu a lei. Se o Deus dele fosse o Deus da lei de Moisés. Então é lógico, é uma coisa que as pessoas mentem para vocês. Vão na igreja, e nem é porque mentem, os próprios pastores, bispos, eles são despreparados, que eles não conseguem raciocinar, porque eles estão cegos pela religiosidade dos fariseus, dos saduceus, a mesma coisa, que eles ficam na lei, e eles não vêm para a liberdade de Cristo e do Pai. Então ele fala isso mesmo, ele olha e fala, ninguém te condenou? E ele fala, então eles falam assim, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire. Porque eles falam assim, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí Jesus fala, isso diziam tentando acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. Umas pessoas falam que ele escreveu o nome do cara, que ele adulterou e tal, mas é tudo, as pessoas inventam muita coisa. Mas eu falo aqui, ele fala, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. Se ele fosse esse Deus vingador, esse Deus dos judeus, que mata a terceira, quarta geração, ele teria falado, mata. Então não é incoerente falar que Jesus prega o Pai, que fala que o Pai é o mesmo Deus dos judeus. Então é incoerente isso. E aí aqui voltando, ele fala aqui para eles, olha, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tá, a ideia dele era não peca mais. Mas por quê? Porque o pecado é segundo a lei. Mas por quê? Porque ela estava abaixo da lei, estava sendo dos judeus. Então ele falava, mas para o Pai, no Evangelho de Maria Madalena, os discípulos perguntam, fala assim, qual é o pecado do mundo? O que é pecado? Aí Jesus falou, não existe pecado, a não ser o adultério, que é uma coisa que vocês fazem. Vocês criaram um pecado, vocês fazem. A única coisa que pode ser chamada de pecado é o adultério. Porque é você, perante Deus, perante o Pai, você se torna uma carne com a pessoa e você trai aquela pessoa. Você quebra essa união sagrada. Então é isso que pode ser chamado, porque você tem que... Pecado é errar o alvo. Seu alvo é ser fiel. Você prometeu diante de uma alma. Mas o resto, nada isso... Isso tudo são coisas do corpo. E o corpo são dos arcontes. O que sai, o que entra para dentro do corpo não faz mal. E ele fala, o que sai do corpo é que faz mal. Que são a inveja, fofocas... maledicência, assassinatos, essas coisas, pensamentos ruins que fazem mal. E aí ele fala assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí disseram os fariseus, esses são os judeus, os fariseus são aqueles religiosos, pensa nos fariseus hoje, os religiosos, que seguem a lei de Moisés. Tu testificas de ti mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus respondeu, disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne,
Tá vendo que eu falo? A lei deles é para carne, você julga para carne. Essa carne não é de Deus, o Espírito é do Pai. Eu a ninguém julgo, tá vendo? Então Jesus já fala aqui, eu a ninguém julgo. Esse parte do julgamento, ele fala, isso não é minha. Essa ideia de vocês de julgamento, de lei, não é minha, não vem do Pai. E se na verdade julgo, e aí ele fala, se na verdade eu julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então ele fala, se eu em um momento julgar alguém, realmente vai ser verdadeiro, porque não vai ser sozinho, eu só, mas eu e o Pai que me enviou, que está dentro de mim. E eu vou olhar não a carne, mas o que há dentro da pessoa, as intenções da pessoa, é isso que ele quis dizer. E na vossa lei, então ele fala que a vossa lei, ele não fala a minha lei. Se ele fosse Deus dos judeus, se ele fosse filho do Deus dos judeus, ele iria falar na lei que eu dei para vocês. Na lei que o meu pai deu para vocês, ele iria falar assim. Então tudo isso é uma questão de raciocínio, de você ler e ver o que ele fala. Isso é Bíblia. Isso aqui eu não estou lendo o livro apócrifo gnóstico, não estou lendo o livro que todos que são cristãos, católicos leem. E aí as pessoas falam, mas por que vocês falam que o pai de Jesus não é o Deus dos judeus? Porque o Deus dos judeus, segundo a Bíblia, deu a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, apareceu para Moisés, apareceu para Isaías, apareceu para outros, e Jesus fala, ninguém viu o pai, só eu, só o filho viu o pai. Então, isso já é uma incoerência. Se o pai de Jesus fosse o Deus dos judeus, Moisés viu ele, Isaías viu ele, outras pessoas disseram que viu ele. E aí Jesus ia falar isso, mas Jesus fala, ninguém conhece o pai, a não ser eu, e eu sou o pai. Então, o Deus que aparece para os outros não é o pai, é Sabaoth. Isso é um arconte que é filho do Demiurgo e Adabaoth, que é outra história que vocês têm que ver nos meus outros vídeos e ler no meu livro, que está aí no link na bio. Quem quiser ler o livro A Bíblia Gnóstica Proibida, clica aí também para aprender. E leia para vir com dúvidas. E ele fala, na vossa lei, não é na minha lei não, na vossa lei. Também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E aí disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Então, se os judeus conhecessem e adorassem e dessem sacrifício lá, que eles queimavam boi, vaca, pombo, matava todo mundo, todos os animais, e até matava pessoas, né? Apedrejava as pessoas, se ele falasse tudo que eles fizeram, tudo que eles fazem, ele ia falar, vocês conhecem meu pai, vocês seguem ele, mas vocês não obedecem. Mas ele ia falar, vocês conhecem, porque eles eram os doutores da lei. Mas aqui ele fala, vocês não me conhecem e nem conhecem o meu pai. Tanto que os judeus ainda hoje não acreditam em Jesus. Se você perguntar para eles quem é Jesus, é um profeta para eles. E para os católicos, Jesus é só um homem que veio, filho de Deus, e está preso naquela cruz ainda, porque é a visão que tem. Que você vai na igreja, tem lá um loiro do olho azul branco lá. Mas ninguém entende Jesus como a luz do universo, a luz de todos os universos que cria, que tem todo o poder, que é o Pai. E é isso que nós gnósticos acreditamos. Jesus e o Pai são a mesma, e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É a Trindade, é o triplo poderoso, é o Espírito invisível que criou bilhões e bilhões de universos, de dimensões que nós chamamos de aeons. Então essa física quântica que nós falamos que junta a partícula, aquela partícula de Deus, o bóson de Higgs, tudo isso, quem estuda física quântica entende, que é o que faz tudo ser a mesma coisa. Os fótons, os elétrons, tudo que move, esse emaranhamento quântico que faz com que eu seja uma carne, esse mouse seja um mouse, esse livro seja um livro, o papel seja papel, mas na realidade tudo é luz, tudo é feito de prótons, elétrons, quarks, fótons e outras coisas que estão e que não são, e que existem e ao mesmo tempo não existem. E é muito engraçado na observação, eles veem que na realidade tem coisas que elas estão ali, mas não estão ali. Um elétron
depende do observador, dele estar ali ou não, dele se comportar numa função de onda ou se comportar em linha reta. E isso depende de quem está observando. E na realidade você tem algo que existe, algo que está ali, mas ao mesmo tempo não está. Mas ao mesmo tempo você tem uma pedra, ao mesmo tempo você tem uma garrafa aqui que é feito da mesma matéria primordial e da energia que sou eu. E nada está encostando nem nada, eles não se encostam. Você tem essa ilusão de que algo é real, que algo é duro, mas aqui a minha mão não está encostando nessa garrafa. Isso aqui é uma repulsão de energia. Isso é Jesus, isso é o Pai. E no Evangelho de Tomé ele fala isso. Eu vou continuar lendo aqui, que eu me empolgo. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis, seis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, o conhecimento do Pai não existia até Jesus vir. É isso que é o segredo, esse é o mistério. Quando você lê o livro Pistis Sophia, o Evangelho de Valentino, vai estar escrito uma coisa lá, que é o primeiro mistério do primeiro mistério, o 24º mistério, e é o mistério que conhece todos os mistérios. O que é o mistério? É que Jesus e o Pai são um. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. E você não pode ver o Filho sem ver o Pai sem o Filho. O Filho é a imagem do Pai. Nós não conhecemos Deus, nós não conhecemos o Pai, só através de Jesus. Então ninguém que antes de Jesus conheceu o Pai. Antes eles só conheciam a mãe, porque o Espírito Santo ele sempre esteve, porque a Sofia, ela criou esse universo sem o Pai. E aí ela e a filha dela, Zoe, elas criaram esse universo. Então, quando elas criaram os arcontes e os deuses e todos que criaram essas leis e criaram a humanidade, eles ficaram só com o conhecimento da mãe, a energia da mãe, que é a parte da matéria. O Pai é a energia masculina do universo. E aí, essa energia feminina é que criou tudo. Esse nosso corpo é de Barbelo, esse nosso corpo é da energia feminina. E por isso que o Adão veio da terra virgem, Adão veio da terra, e Jesus veio de Maria, de uma virgem da terra. Isso é um mistério, porque precisava que ele viesse. Mas o Pai vem através de Jesus, e a nossa união e a nossa redenção, por isso que ele fala a ressurreição, é quando nós recebemos o Espírito do Pai. Por isso que ele fala, quando você recebeu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aí que você se torna um homem perfeito, aí você tem a luz. Porque enquanto isso nós estamos na escuridão, nós estamos mortos, dentro desse corpo que é como se fosse uma sepultura. As pessoas falam que é um templo, mas é uma prisão para o espírito. E nossa centelha divina ela está apagada. E aí quando você começa a entender e a ouvir a voz de Cristo, Cristo é o Pai. E aí Cristo entra dentro de você, isso é o reino dos céus. E você só tem o poder da mãe. E sua alma, ela, que foi colocada em você, ela é feminina. E aí o Espírito Santo ele vem e se une à sua alma, que é feminina. E o Espírito Santo aqui, ele é a mãe, mas ele tem a parte masculina, que Cristo é masculino. Por isso que ele fala o noivo e a noiva. E aí ele vem e se une com a noiva. Isso é a câmara nupcial. Nosso corpo dentro aqui fica como se fosse uma câmara nupcial, que é a nossa mente. E aí na nossa mente brilha o poder masculino, que é a razão do Pai, que é você entender isso aqui é raciocínio lógico, isso é razão. E aí quando você começa a entender, você sai da Matrix, você tira o poder dos arcontes. Os arcontes, ele tem um espírito falsificado, porque quando você nasce, você não tem o espírito de Deus, mas você precisa ter um espírito, porque senão seu corpo não vive. Aí os arcontes criaram um espírito falso dentro de você. Por isso que você, antes de conhecer a verdade, você sempre fica procurando, você sente que falta alguma coisa em você, porque na realidade você não tem espírito, você é uma alma dentro de um corpo, e você tem um espírito falsificado dentro de você. E aí esse espírito vem dos arcontes, aí vem o destino, tem a morte, tem um monte de coisas que Jesus fala no livro Pistis Sophia. Leia que você vai entender o que eu estou falando. E aí, quando vem a redenção, que isso é a ressurreição, Jesus falou para Nicodemos, importa que você nasça de novo. E você tem que nascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, você ouve sua voz, você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando o Espírito do Pai vem e entra dentro de você, e Jesus vem, que é o reino dos céus, aí você se torna homem. Antes disso você é um animal.
Antes disso, você é dos arcontes. E aí, quando você se torna um homem, como Cristo se tornou quando ele estava lá, desceu na água do batismo lá de João. E aí veio o Espírito Santo como uma pomba e entrou nele. A partir daquele momento, Jesus se tornou Jesus Cristo. O Cristo. O que é Cristo? O ungido. A palavra Cristo é ungido. Então, quando você recebe a unção, você recebe tudo, o todo. O Pai, o Jesus, a ressurreição, o todo, a vida, a unção é tudo. E aí, quando você recebe essa unção, você começa a ter esse conhecimento. E aí você começa a evoluir para voltar do lugar de onde você veio. Mas aí começa a luta contra os arcontes, que eles não querem perder você. Como os religiosos não querem perder quem dá dinheiro para eles. Assim, os arcontes não querem perder as almas, porque eles se alimentam das almas. Eles se alimentam do medo das almas. Então eles te prendem aqui, é como se fosse aquele filme Matrix mesmo. Aqueles irmãos, que hoje são irmãos aqui, que fizeram o filme Matrix, eles se inspiraram muito nos livros gnósticos. E essa ideia de Matrix é isso. E tem um livro também, o filme O Destino de Júpiter, também, que é legal para você entender. Que são os senhores que controlam vários planetas e eles se alimentam das almas. É como se fosse uma colheita. Os Eternos também tem isso na Marvel. Todas essas coisas que eu falo, na Marvel, nesses filmes, tudo tem figurativo. Nesses filmes eles tentam passar essa mensagem, mas eles não podem passar ela de forma explícita. Então os diretores que entendem, eles colocam lá de uma forma. Porque você pode ver, não tem um filme de Arconte, não tem um filme de livros apócrifos de Nag Hammadi. Por quê? Porque o governo, todo mundo, ninguém quer que as pessoas conheçam isso. A igreja não quer. Se todo mundo entendesse isso, todo o sistema religioso ruiria. Essa ideia de catolicismo, judaísmo, islamismo, essa guerra que as pessoas fazem por religião, por templo, por terra sagrada de Jerusalém, de luta por um templo, acabaria. Porque todos entenderiam que um templo de pedra não é o lugar onde o Pai habita, mas é o nosso corpo, é a nossa mente. Nós somos espirituais, mas não. Então os arcontes não permitem isso, né? Então eu vou mudar o mundo. No dia que o Pai permitir, eu vou mudar o mundo trazendo esse conhecimento. E nós já estamos em 75 mil seguidores. Mas daqui a uns anos a gente vai conseguir trazer muitas pessoas para esse conhecimento e começar a ser perseguido, que isso é legal. A gente vai ser muito perseguido, como eu já sou, e vamos começar a bagunçar o mundo aí, porque o fim está próximo. Mas enquanto isso não acontece, ninguém pode postar, fazer filme, fazer vídeo, desenho, nada. Então colocam, tem um livro, um filme que fizeram e foi excluído, tal, sobre os arcontes, e foi proibido. Então é muito... já foi descoberto esses livros em 1945. Você acha que ninguém tentou fazer um filme? Você acha que ninguém tentou explicar? Aquele livro Código da Vinci, que tentaram falar um pouco, tanto que foi criticado. Tem o Estigmata também, o filme Estigmata também, quem quiser ver. Também fala de Maria Madalena, fala desses livros, mas também as pessoas foram massacradas, filme criticado, porque realmente... É difícil até falar assim, olha, você tem uma estrutura toda. Eu, quando eu chego em alguém e vou falar assim para a pessoa, olha, você vive numa religião, segue essas doutrinas por 20, 30 anos, mas eu vou te falar que é tudo errado. Você não precisa seguir essas doutrinas para chegar ao Pai. A pessoa enlouquece e tira o chão da pessoa. Eu fico até com dó de algumas pessoas, porque a pessoa está tão vívida nisso, por isso que eu gosto até de pregar mais para quem é jovem, que não está 30, 20 anos nisso. Agora aquelas pessoas que não assistem TV, usa regras, sai uma freira, imagina pessoas que deixaram de se relacionar com um monte de gente achando que era isso que faria ela ser salva. E aí você falar para ela, não, não é isso. Realmente você só precisa ler, entender, buscar o Pai por si mesmo. Você não precisa dar milhares de reais na igreja, você não precisa fazer procissão, você não precisa andar no caminho de Compostela lá, gastar todo o seu joelho em promessas, que é só você falar, Espírito Santo, eu preciso disso, só você falar com o Pai diretamente. Você não precisa de um papa, você não precisa de um pastor, você não precisa de ninguém para chegar diante de Deus. Então é muito difícil, realmente, mas eu tenho que fazer isso porque é a verdade. Então, esse conhecimento que o Espírito Santo me deu e essa missão que ele me deu, eu faço sem medo, eu tenho... que fazer, então eu faço, eu gosto. Eu acordo de madrugada, eu já quero fazer vídeo, eu vou dormir, eu tô lendo. É uma coisa, parece aquele livro de Eli, sabe aquele filme, o livro de Eli? Hoje eu tava fazendo caminhada, tava falando com o Espírito Santo, tava pensando isso.
O Espírito Santo coloca na minha cabeça e é uma vontade, parece até que é uma coisa muito insana, assim, para quem não entende, para quem não vê. Porque eu acordo de manhã, vou fazer caminhada, eu tô lendo o livro, eu tô lendo. Eu não tô lendo pra... Olá, tudo bem? Daniel? Eu não tô lendo pra falar pra vocês, é muito engraçado. Tô lendo porque eu gosto e porque eu aprendo toda vez que eu leio o livro várias e várias vezes. Aí eu aprendo e eu decoro, mas não é por decorar, é pra aprender a buscar o Pai, a falar mais, a ter... E é uma sensação na minha mente, como se fosse aquele filme do livro de Eli mesmo, que um dia vão proibir esses livros, vão mandar queimar a Bíblia, vão mandar queimar esses livros, e só quem tiver ele na cabeça que vai realmente ter. Então é isso que o Espírito Santo coloca na minha cabeça, e é sempre assim, desde os meus 15 anos eu não paro de ler. Eu tento ler outra coisa, ler outro livro, não acho graça em nenhum outro livro, e eu fico lendo o mesmo livro várias vezes para poder falar com vocês aqui. Isso que eu nem falo, hoje eu estou lendo a Bíblia, mas eu leio por muito tempo assim. E esse filme, quando eu vi o filme O Livro de Eli, aí eu me identifiquei, eu falei, caramba, é isso mesmo que eu faço. Porque o fim está próximo, meus amigos. Mas leiam o livro Os Códigos da Bíblia, tem 1 e 2, e é muito legal esse livro, assim, que eu li quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu acho, e falava que o fim seria 2030, 2027, 2023, o que está acontecendo agora, esses livros falam. Tem um monte de profecia que confirmam tal, mas não fica com medo. Você só tem que se preparar, você tem que viver como se você estivesse no mundo, mas sem estar no mundo. Se prepare, mas não seja bitolado, entende? Guarda é o normal. Guarda dinheiro, tenha dinheiro guardado no banco para viver 5, 6 meses, igual a pandemia que veio e ninguém estava preparado. Você sempre tem que pensar que pode haver uma nova pandemia, pode haver um furacão aqui, pode haver um ciclone que vai faltar água, faltar coisa, pode haver guerra. Então a ideia é ter dinheiro para você viver um ano sem precisar trabalhar, se tudo acabar, ter dinheiro, ter comida guardada para uns 2, 3 meses, essas coisas básicas para você cuidar da sua família. Mas se o fim vier, não tem que se importar com o corpo, tem que se importar com a alma. Por isso que Jesus falou, quando o fim vier, vai ser igual nos dias de Noé. Todo mundo vai comer, beber, se dar em casamento, ir para casamento, ir para festa, sem estar preocupado. E aí, quando eles veem, só Noé entrou na arca lá e os animais. E aí quando viram, a água veio, matou todo mundo e pronto. Aí ele fala que o fim vai vir por fogo e tal. Nós gnósticos entendemos que o fim não é algo do Pai. O Pai é bom. Então essa ideia, o Pai ele é bom. Jesus falou, eu não sou bom. O Pai é o único que é bom. O fim não vem do Pai. Nunca pegue falando isso, que vem do Pai. O fim vem dos arcontes, tá? Então quem os judeus chamam de Deus, tá? Os outros deuses deles lá, eles vão lutar um contra o outro, eles vão entrar em guerra. Eles lutam até hoje por almas, eles lutam por países, lutam assim, é tudo guerra deles. Vai chegar um momento que eles vão ficar lutando um contra o outro e vão destruir a Terra. As guerra nuclear que vai ter, essa terceira guerra, vai ser por dogmas religiosos, tal. Você vê, na Suécia o cara queimou o Alcorão, aí o Iraque já queimou a embaixada da Suécia. Então essas coisas são sinais do tempo, você tem que ficar sempre lendo notícias para ficar esperto. Mas o que vai acontecer é isso. Então vai chegar um momento de muita fome, que as pessoas vão perder todo o dinheiro, que não vai ter mais rico, pobre, todo mundo vai ficar sem nada. E os pobres ainda são aqueles que vão ter um pouquinho mais, que vai estar lá numa fazendinha lá, ele cria lá uma coisa. Por isso que o segredo é você compra uma fazenda, uma chácara nas montanhas, onde seja perto de riacho, onde tenha uma plantação de alguma coisa que você gosta de comer, para você sobreviver lá. Porque quem estiver na praia, nesses lugares, realmente vai ter inundações, que vão inundar muitos lugares, tsunamis, aí vai acontecer. E se não acontecer, graças a Deus, eu não quero que o fim venha, mas se vier, então quem crê na Bíblia tem que entender que é. E aí ele fala, vai ser a mesma coisa no fim dos dias. A diferença é que nós, gnósticos, não ligamos para o corpo, então se a gente morrer, a gente não liga, que a gente já ressuscitou, passamos da morte para a vida, mas eu fico triste de ver as pessoas sofrendo.